Bom dia, galerinha, boa tarde. Continuação, do nosso assunto aí. Primeiro vídeo a gente falou sobre números inteiros, deu ali uma revisãozinha rápida sobre números inteiros, para a gente poder chegar nesses números racionais. Falamos um pouquinho de reta, como é que os números inteiros eles, se comportam em uma reta, falamos que eles se comportam em uma certa ordem. E se você por um acaso não viu o primeiro vídeo, veja o primeiro vídeo para depois estar assistindo esse. Caso você já saiba tudo sobre números inteiros, já engata nesse daqui que vai dar tudo certo. Então vamos lá, números racionais. Por que a gente falou de números inteiros? Olha lá quem são os números racionais. É o terceiro conjunto, tá ok? Formado pelos números que são todos aqueles números que podem ser representados por uma razão ou fração entre dois números inteiros. O que é razão, galera? Razão tá ligado à divisão, tá bom? A dividir, a ter um quociente, né? E fração, ora, quando você divide em partes. Então, fração é uma parte, vamos supor, de um todo, né? A parte só surge ali quando você faz uma divisão. Entre quais números? Entre dois números inteiros. Lembra que os números inteiros surgiram da dificuldade de representar um resultado ali de uma subtração que não dava certo, tipo 2 menos 5, que não tinha como eu ter números ali dos números naturais representados, beleza. Pois os números inteiros também, quando a gente vai dividir dois números inteiros, também a gente vai ter um probleminha aí, tá bom? Então, fração, vou logo adiantar para vocês, né? Razão ou fração vai ser representado desse jeito aí, barrinha, vamos supor A barra B, né? Lê-se A sobre B, quer dizer A em cima de B, beleza. Então, o de cima divide para o de baixo, beleza? Então, isso daí é uma fração. Então vamos lá. Lembra, pega dois números inteiros aí, qualquer. O 6 e o número 2, beleza? Se eu colocar o 6 em cima e o 2 embaixo, eu faço a divisão 6 dividido para 2, tranquilo? Que aí a gente vai ter um número. Qual é esse número? É o número 3, beleza. Quem é esse 3? Ele surgiu de uma divisão de dois números inteiros? Surgiu. Então ele vai ser chamado agora de número racional. Legal. Então, e se esse cara apareceu de uma divisão entre dois números inteiros, então ele vai ser chamado agora de número racional. Beleza. Então, aí eles pegavam os números inteiros ali quaisquer. Posso pegar até número negativo, tipo menos 10 dividido para mais 5, né? Vamos supor isso aqui, menos 10 dividido para mais 5, menos 10 sobre mais 5 ali, ó. Você sabe que já é a ideia de divisão, então vamos colocar aqui a ideia de divisão. Menos 10 dividido para mais 5, aí lembrando da regra lá, né? Divide 10 dividido para 5 vai dar 2, né? Fazendo o jogo de sinal, mas com menos dá menos 2. Opa, bacana. Eu tenho esse número lá nos números inteiros? Tenho. Então, legal. Até aí não tinha problema nenhum. Então, não tinha para que criar um outro conjunto. Tava tudo beleza. Por um acaso, agora, se a gente inverter, pegar 3... até o número positivo primeiro, pegar o 3 e dividir para 6, se inverter, tá bom a situação? Aí, ó, não ia dar um número, né, que por um acaso a gente fosse ter lá, tá bom? Dividindo isso daqui, a gente vai encontrar o número 0,5, desculpa, 0,5, mas esse número aqui, ó, não tinha lá, entendeu? Então, ele nem existia, na verdade. Eu já estou adiantando quanto ele vai dar, mas ele não existia, tá bom? Então, surgiu a necessidade de criar um outro conjunto, tá bom?
para que fosse representado esses novos números aí que eles iriam criar. Então esses seriam agora os números racionais. Então aí que a gente já engata em alguns exemplos de números racionais. Ó. Vamos lá. 35 é inteiro? É inteiro. 3 é inteiro? Também é inteiro. Então 35 dividido para 3 é 35 sobre 3. Beleza? Só que não tem divisão exata. Como não tem divisão exata, para desse jeito aí, ó. Tá certo? Se você por um acaso dividir, você vai achar um número com vírgula, que é chamado ali a forma decimal, que está para esse lado aqui, ó. Então, quando você deixa sem dividir, é chamado de forma de fração. Quando você divide, tá bom? Você encontra uma forma decimal. Então, 8 dividido para 100, tá bom? Dá esse número aqui, ó. Depois a gente vai dar um macetinho como é que a gente encontra rapidamente essas divisões aí. É a forma decimal, tranquilo. E aqui já é a dízima periódica, quando a divisão de 5 para 9, né? 5 para 9, ela vai repetindo as casas. Como assim, professor? Vamos fazer aqui uma divisão, essa divisão aqui no caderno. Então, 5 dividido para 9, notem lá. A gente não tem como dividir, então a gente vai emprestar 10, aqui ó, vai multiplicar esse cara por 10, tá bom? E para ser justo, a gente divide por 10, aqui ó. Então multiplica por 10 e divide por 10. Então a gente multiplica, né, o dividendo por 10 e no quociente, que é a resposta, a gente divide para 10. Dividindo para 10, eu tenho o número 0, tranquilo? Agora, ó, 50 eu posso dividir para 9, que vai dar 5. 5 vezes 9 dá 45, né? Aqui a gente vai ter que multiplicar para colocar aqui o resultado. Então, 5 vezes 9, 45. Para 50 vai sobrar 5 de novo. Aí, ó, se você quiser continuar, você coloca mais 10 aqui. E aí você divide de novo. Então 50 dividido para 9 vai dar 5 de novo. 5 vezes 9 é 45. Vai sobrar 5. E se você tiver um tempinho livre, você, por um acaso, fica umas horas aí, ó, né, repetindo essa divisão. E aí o resto a gente diz que é 5. Então olha só. Quando tenho essa repetição, ela é chamada de dízima periódica. Tem algumas aí cobrando nas atividades de vocês sobre dízima periódica. Tranquilo? Então aí, ó, a transformação de números decimais em frações decimais. Como que é isso? É você ter um número, né, decimal, tá bom? Número com vírgula e colocar fração. Gente, é muito simples. Aqui eu tenho, né, como se lê, no slide aí, aqui eu leio 8 décimos, aqui eu leio 8 centésimos, aliás 65 centésimos, aqui eu leio 536 centésimos, né, mas eu posso ler de uma outra forma, mas esse daqui tá meio confuso, não vai te confundir, não liga para esse daqui, depois a gente fala sobre ele. E aqui 47 milésimos. Ora, por que ele está falando que é centésimo? Por que ele está falando que é milésimo? E aqui, ó, 8 décimos. Basta você pegar, ó, excluir a vírgula. Se eu excluir essa vírgula, quanto é que fica o número? Ele vira o número 8. Então, quando você tira a vírgula, esse cara, ele passa a ser o número de cima, que é chamado de numerador, tá bom? E aí eu vou contar agora quantas casas decimais, quantos números eu tenho após a vírgula. Se eu tiver uma, eu divido por 10. Se eu tiver duas, eu divido por 100. Por quê? Porque o 8 vai chegar onde? Vai chegar em 10, tá certo? Então, se eu tiver um 5, um 6, um 7, tá certo? A próxima casa, né, de 10 que eu vou ter é 10, ó, tá ok?
Se eu tiver 65, eu estou caminhando para ter 100. Então, se eu tiver duas casas, eu divido por 100, excluo a vírgula, aqui vira o número 65. Aqui eu excluo essa vírgula, o número vira 536, depois das duas casas, depois da vírgula eu tenho duas casas divide para 100. Se eu tirar essa vírgula, esse número vira 47, então está aqui ele, 47. Por que milésimos? Porque eu tenho 3 casas após a vírgula, tá bom? Então, uma casa divide para 10, duas casas divide para 100, 3 casas divide para 1000, assim sucessivamente. Então, alguns amigos falam que basta você andar com a vírgula. Se eu tiver uma casa aqui, se eu andar uma casa, divido para 10. Se eu andar duas casas, divide para 100. Se eu andar duas casas, divide para 100. Se eu andar 3 casas, divide para 1000. E por aí vai. Se eu andar 4 casas, ou se eu tiver 4 casas, divide para 10.000. Então, assim que eu transformo, números decimais em frações decimais. Beleza? Então aqui, foi o que eu expliquei, tá bom? Uma casa decimal, duas casas decimais, duas casas decimais, 3 casas decimais. Isso aí são aquelas divisões que eu expliquei. Beleza? Vai ter uma daí agora, vai ter umas operações, vai ter ali uma atividade para você localizar aonde é que vai ficar os números. Aqui eu não tenho nesse slide aqui uma reta numérica. Posso abrir até a outra. Não. Aí eu volto daqui a pouco com mais um videozinho rápido, só explicando essa parte aí de como é que a gente localiza os números racionais em uma reta. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem perguntar no grupo aí, tá bom? Me marcar, pergunto que aí eu respondo no PV de vocês aí, tá bom? Bom estudo, pessoal.